João 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você pode glorificar o Senhor? Amém? Então, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não venham perecer, mas venham alcançar a vida eterna. Diga assim comigo: a vida eterna. Então, nós temos uma vida após essa. Nós temos uma vida após esta vida que nós estamos vivendo nesses dias. E às vezes nós não falamos muito, não é verdade? Sim ou não? Hã? Sim. Então, nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos nessa terra, forasteiros. Mas nós não somos deste mundo. Nós somos de um reino celestial em Cristo Jesus. Então é um grande privilégio saber que o Senhor, Ele tem para nós uma vida muito melhor, incomparável do que esta vida que nós estamos vivendo hoje. Que maravilha! Que Deus bom, que Deus misericordioso, que Deus maravilhoso! Que maravilha! Então Ele deixou a sua glória e veio aqui, viveu por 3 anos, e então foi até a cruz do Calvário e morreu no nosso lugar, e então Ele foi assunto ao céu, e Ele disse assim: eu vou vos preparar lugar, eu vou preparar uma habitação para vocês. Que bênção, irmãos. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão? Que bênção, meu irmão, nós temos uma vida após essa. Então, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, esse mundo ele representa toda a humanidade. Então, quando a Bíblia diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira, esse mundo nos fala da humanidade. Então Deus amou, Deus ama a humanidade. Você me entende? Então a obra da cruz é a maior estratégia, a maior ação de Deus para aproximar o homem dele. A obra da cruz é esta maior ação de Deus para que o homem pudesse se aproximar dele, porque o homem precisa de Deus. O homem precisa de Deus. Você me entende? O vínculo foi quebrado quando entrou o pecado na vida de Adão e de Eva. O vínculo foi quebrado, a relação foi quebrada ali. Você me entende? A vinda do Filho nos traz de volta para Deus. A vinda de Jesus nos traz de volta para Deus, para retomarmos o nosso relacionamento com Ele, a nossa intimidade com Ele. Então esse vínculo, ele foi quebrado ali, quando o pecado entrou na vida de Adão e Eva. Mas esta obra tão tremenda, esta obra tão perfeita, esta obra tão maravilhosa, a vinda do Filho, nos trouxe novamente esta oportunidade de nós nos relacionarmos com Deus.
nos trouxe a oportunidade de termos intimidade com Deus. E é tudo que o homem precisa, tudo que o ser precisa, tudo que nós precisamos nesses dias é de nos relacionarmos com Deus. Eu não sei você, mas esse tempo que nós estamos vivendo, nunca se houve tamanha necessidade do ser se relacionar com Deus, de nós termos um relacionamento com Deus, de nós termos intimidade com Deus. O homem precisa se voltar para Deus nesses dias. Alguém na célula fez uma pergunta assim esta semana, sobre uma segunda oportunidade. E eu respondi ali para ela. E nessa noite eu quero dizer para vocês que a vinda do Filho, a vinda de Jesus, essa obra tão linda, tão completa, nos traz uma segunda oportunidade. Nos traz esta oportunidade de nós voltarmos para Deus, de nós termos esse relacionamento com Deus. E nós sabemos que esse relacionamento ele faz toda a diferença nas nossas vidas. Efésios 2:12 diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Preste atenção, igreja, que coisa linda, que coisa preciosa, que texto. Olha o versículo agora: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aleluia. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, agora vocês foram aproximados por meio do sangue de Jesus, por meio desta obra tão linda, por meio da obra da cruz do Calvário, por causa da vinda do Filho. Vocês estavam longe, vocês estavam distantes, mas agora vocês são aproximados pelo sangue de Jesus. Versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Versículo 14: porque Ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Jesus é a sua paz. Jesus é esse que traz paz nos nossos corações. Jesus é esse que traz o homem de volta para o projeto original. Eu estava numa célula esta semana, foi feita uma dinâmica muito boa, e ali os membros tiveram a oportunidade de escrever 3 virtudes e 3 debilidades. 90% colocou ali que eram pessoas ansiosas, pessoas sem domínio, pessoas que estão vivendo um tempo de ansiedade.
O maior problema do homem é ele mesmo. Você me entende? O maior problema do homem é ele mesmo. Mas aqui, olha só, porque ele é a nossa paz. Jesus é a nossa paz. Jesus é o príncipe da paz. É Ele que nos completa, é Ele que traz essa paz, esta segurança no nosso interior. É Jesus. Então esta obra nos aproxima de Jesus. Essa obra traz o homem de volta para o relacionamento com Deus. E é um grande privilégio nós falarmos com o céu. É algo maravilhoso. Olha aqui para mim, eu e você, por causa desta vinda de Jesus, eu e você, nós podemos falar com o céu. Nós podemos falar com Deus. Nós podemos nos relacionar com Deus. E quando nós nos relacionamos com Deus, nós experimentamos de fato da vida dele em nós, da plenitude dele em nós. De fato, quando nós nos relacionamos com Deus, nós somos completados. Porque somente em Jesus nós teremos a alegria plena. É esse relacionamento com Ele que nos traz para a sobriedade, para a quietude. E paz é isto. Paz é quietude no nosso ser, na nossa natureza espiritual. Receba de Jesus nesta noite aí, porque Ele é a nossa paz. Olha o versículo 17: vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também para os que estavam perto. Versículo 18: porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aproximados e reconciliados por meio de Jesus. É isso que o versículo 18 está dizendo. Olha, porque por Ele ambos nós temos acesso ao Pai por meio do Espírito Santo de Deus que habita em nós. A maior necessidade do homem, da humanidade, é voltar para Deus. Você sente esta necessidade? Essa introdução fala com você como eu preciso de Deus, queridos. Como eu preciso depender de Deus. Como eu preciso de Deus. Como eu preciso depender dEle. Eu preciso depender dEle na minha vida espiritual. Eu preciso depender dEle na minha família. Eu preciso depender dEle no meu ministério. Eu preciso depender dEle na minha vida profissional. Eu preciso de Deus na minha vida espiritual. Nós temos uma vida espiritual, nós somos compostos de 3 aspectos: corpo, alma e espírito. Corpo nos fala de locomoção. Alma nos fala de mente, vontade e emoção. E espírito fala de intuição, consciência e comunhão. E nós temos um espírito. Então eu preciso de Deus. Eu preciso
o meu espírito precisa se relacionar com o Espírito Santo de Deus. Eu preciso de Deus na minha vida espiritual. Eu tenho uma vida espiritual, eu tenho uma natureza espiritual. Então eu preciso desta comunhão. Você me entende nesta noite? Eu preciso desta comunhão com Deus. Eu preciso de Deus na minha família. Eu preciso depender de Deus na minha casa. Agora esses dias estão aprovando, eu não sei se foi aprovada a maioridade penal, é isso? Menor idade, né? Até 16 anos. Queridos, isso não vai resolver o problema das famílias, da sociedade. Não vai resolver. Sabe o que vai resolver o problema da sociedade? Primeiramente Deus. Primeiramente o Senhor Jesus. Porque somente com Jesus nós vamos edificar uma família sólida. Somente com Jesus nós vamos edificar uma família estável. Nós vamos edificar casamentos duradouros. Hoje a gente percebe tantos casamentos sendo desfeitos. Casamentos que têm data marcada para acabar. E não é isso que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é um casamento duradouro, é uma família duradoura, é uma família estável, uma família firme, é uma família que depende dEle, é uma família que glorifica o seu nome. As famílias precisam de Jesus. As famílias precisam voltar-se para Deus, porque somente Deus pode trazer essa restauração familiar. Primeiramente Deus. Segundo, escola com tempo integral. Terceiro, curso de profissionalização. Aí vocês vão ver a nossa história mudar. Estou falando a história do Brasil. Os índices de homicídio vão baixar lá embaixo. Não agora. Porque a situação que nós estamos, nós precisamos de no mínimo 10 anos para mudar a história do Brasil. Ontem nós estávamos aqui na porta, terminamos a Nação Jovem, uma bênção. E tinha uma jovem conosco, a Dani. E hoje pela manhã eu fiquei sabendo que o pai dela foi assassinado ontem. Eu falei, meu Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós precisamos de Deus na nossa família. Essa restauração na nossa família virá a partir do momento em que Deus estiver conosco, ali no seio. Essa cura na nossa família virá quando nós tivermos Deus agindo por nós. No ministério, na vida profissional, nós precisamos de canudo. Nós precisamos de jovens forma mesmo. Jovens, estudem. Mas o Espírito Santo me mandou dizer algo para algumas pessoas. O Espírito Santo me mandou dizer para algumas pessoas: você não está precisando mais de um canudo, de mais uma faculdade. Você está precisando de Deus. Você está precisando voltar-se para Deus mudar a sua história profissional.
Você está precisando ter esse relacionamento com Deus. Você está precisando voltar-se para Deus mudar a sua história financeira. E Ele muda. Jesus muda. Jesus muda a nossa história financeira. Jesus tem poder para destruir esse demônio chamado Mamon, demônio da pobreza. Ele sim pode fazer todas as coisas. Como eu preciso de Deus, amém? O ser, ele precisa de Deus, porque Deus tem o melhor caminho para nós. Você pode dizer comigo: Deus tem o melhor caminho para nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por meio dele. O homem tem muitos caminhos diante de nós. Tem muitos caminhos que tenta nos levar, que tenta nos puxar. Mas eu quero dizer para você que Jesus é o caminho. Ele é o melhor caminho para nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Olha aqui para mim, Deus quer nos levar nesses dias a desfrutar desta vida de abundância. Deus quer que nós experimentamos o melhor dele nesses dias. Eu estou falando de um relacionamento. Eu estou falando de uma comunhão. Eu estou falando de termos uma vida espiritual saudável. Eu estou falando de nós vivermos uma vida com Ele. As outras coisas nos serão alcançadas. Sabe, estas outras coisas que você tem buscado, deixa eu falar para você, volta-se para Ele, e estas coisas vão ser acrescentadas na sua vida, segundo a vontade do Senhor. Nós precisamos de Deus. E o texto fala do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, nós não vamos conseguir explicar. É inexplicável, é profundo. O amor de Deus nós não conseguimos explicar. É profundo demais. E ali em Romanos 5:8 diz assim que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar, quando nós ainda éramos pecadores. Deixa eu falar para você, Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama hoje. Deus te amou ontem, e Deus vai continuar te amando, porque essa obra que Jesus fez, ela não só é para hoje, ela é para toda esta vida que nós vamos viver com Ele. Esse amor foi um amor sacrificial. O seu filho, Ele deu o seu filho para morrer em nosso lugar. Isso é algo muito forte. Ele nos ama. Você pode dizer para esta pessoa que está do seu lado: Ele nos ama. E alguém fez uma música tão linda. Ele nos ama tanto, nos ama tanto.
Que amor é esse que me liberta, faz-me ressuscitar. Deus nos ama. Deus nos ama. Deus nos ama. Esse amor, ele é inexplicável. Esse amor, ele é profundo. É de tal maneira. Precisamos desse amor. Esse amor nos cura. Esse amor nos restaura. Olha que para mim esse amor nos consola. Esse amor nos completa. Olha que esse amor tem poder para nos curar. Esse amor é tão forte que nos constrange. Este amor está acima de qualquer coisa, de tal maneira. Quantos aqui não recebeu curas? Quantos aqui não foram curados? Quantos aqui não foram curados de trauma na sua família? Quantos não chegaram nesse lugar com uma vida totalmente destruída? Com feridas, porque tiveram frustrações, porque passaram por momentos de derrotas, porque sofreram perdas. E esse amor, aos poucos, foi tocando, foi curando, foi restaurando. Esse amor, ele restaura. Como eu passei por um processo de restauração tremenda na minha vida. Meu Deus, ao entregar a minha vida para Jesus, Jesus começou um processo de restauração na minha vida. Porque só Ele consegue alcançar esse âmbito no nosso interior. Na minha família, como a minha família foi restaurada e tem sido restaurada. Como os meus genros têm sido restaurados. Chegaram para nós com uma família totalmente destruída, esses meninos. Pareciam uns bichinhos, eles não vão importar. O David, desconfiado, você olhava para ele, ele perguntava: o que foi? Eu falei: nada. As minhas filhas, o diabo veio com toda a fúria. O diabo tocou nelas. Só pode tocar. Você vai tocar o calcanhar e ele vai te ferir a cabeça. Mas Jesus foi curando. Esse amor foi trazendo restauração. E hoje esses meninos estão uma benção. Hoje esses meninos estão crescendo. Hoje esses meninos, a gente consegue olhar nos olhos. Hoje essas meninas têm me dado alegria. Porque esse amor de Deus tem alcançado a minha casa. Esse amor restaura. Esse amor de Deus, ele transforma. Ele consola, ele nos completa. Há um vazio dentro do homem, e por causa desse vazio nós ficamos por aí, saímos em busca de tantas coisas, nós buscamos nos completar através de vícios. Na geladeira, começamos a visitar demais a geladeira, e isso é um sinal de ansiedade. E nós começamos a buscar, porque esse negócio está ali dentro, está remoendo. Mas deixa eu falar para você, só Jesus pode nos completar. Jesus pode te completar.
cruz é a maior manifestação do dom de Deus. Certo dia Jesus, falando com uma mulher que tinha uma vida totalmente destruída. Jesus disse para aquela mulher: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, tu lhe darias água, e ele te daria a água da vida. Tu lhe pedirias, e ele te daria a água da vida. A mulher samaritana era uma mulher que ela já tinha tido 5 maridos, e aquele que ela estava naquele exato momento não era dela. Uma mulher cheia de complexos. Quando ela começou a conversar com Jesus, ela disse: mas os judeus não se dão com os samaritanos. Uma mulher que tinha uma vida espiritual totalmente embaraçada, enganosa, porque eles adoravam ídolos. Mas Jesus mudou a história daquela mulher. Jesus restaurou aquela mulher. E chegou um momento que ela pediu: dá-me de beber. E então Jesus deu água para ela, a água da vida, que jorra para a vida eterna. Esta água está disponível nesta noite para você, para nós. Esta água está disponível para nós. Isso é algo muito tremendo, amém, queridos? Então o amor de Deus, ele está disponível para nós. E se nós nos relacionarmos com Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Esse amor está ecoando aí, ó. Esse amor de Deus está ecoando nesse lugar. Esse amor de Deus está vindo sobre a sua vida nesta noite. Sai daqui cheio do amor de Deus nesta noite. Amém, irmãos? Então, para que todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha, diga assim: glória a Deus pela vida eterna. Amém? Então Jesus Cristo é o nosso Salvador. Abre comigo em Lucas agora, Lucas 2:11. Quem encontrou, diga amém. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, diga assim comigo: o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então Jesus é o nosso Salvador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Jesus Cristo salva, para que todo aquele que nele crê não, mas tenha a vida eterna. Então Jesus salva. Não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos: Cristo Jesus. Mas eu quero dizer também que Ele é Salvador, mas Ele também é Senhor. Jesus é Salvador, mas também Ele é Senhor das nossas vidas. E olha aqui para mim, o grande segredo está aqui. O grande segredo para nós desfrutarmos de uma vida plena nesses dias está em estarmos debaixo do senhorio do Senhor Jesus.
O grande segredo para nós desfrutarmos desta vida plena, desta abundância, da plenitude de Deus, é nós permitirmos que Ele seja não apenas Salvador, mas que Ele seja também Senhor das nossas vidas. E aqui está o caminho para nós desfrutarmos do melhor dele nesses dias. E como o Senhor, Ele é o nosso pastor, Ele é o pão vivo, Ele é o príncipe da paz, Ele é a nossa justiça. Como o Senhor, Ele é o nosso pastor, e quando nós falamos de pastor, nós falamos de cuidado, nós falamos de proteção, e também nós falamos de direção. Porque o pastor, ele traz cuidado sobre o rebanho. Porque o pastor, ele traz proteção sobre o rebanho. O pastor, ele cuida das suas ovelhas. Deus é o nosso pastor. Ele é a nossa proteção. Amém. Ele é a nossa direção. Ele vai adiante de nós. Jesus, como bom pastor, Ele vai adiante de nós. Então Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Leva-me por pastos verdejantes. Refrigera minha alma. Leva-me para junto das águas de descanso, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O seu bordão e o seu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Esse é o nosso pastor. Jesus é o nosso pastor. Ele nos leva a esses pastos verdejantes. Isso fala de alimentação, de comida. Ele nos leva para junto das águas de descanso. Ainda que nós venhamos a andar por vales, o Senhor está conosco. E isso é motivo para nós glorificarmos o Senhor nesses dias. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias onde nós estamos vendo com os nossos olhos uma sociedade sendo dizimada. Mas nós temos esse Senhor que é o nosso pastor, que cuida, que protege e que tem a direção para as nossas vidas. Ele é o nosso pastor. Entra debaixo desse cuidado nesta noite. Sai daqui debaixo desse pastoreio. Mas Ele não é apenas pastor. A Bíblia diz que Ele é o pão vivo. Ele é o pão vivo que desceu do céu, que dá vida ao mundo. Ele é pão vivo, Ele é a comida. Ele é o alimento que sacia a nossa fome, porque o ser tem fome, e somente o pão vivo sacia a nossa fome. Ele é o pão vivo que desceu do céu, que dá vida ao mundo. Mais uma vez falando de mundo, mais uma vez falando de humanidade. Somente Ele pode saciar a humanidade. Ele é pão vivo sobre as nossas vidas. Ele é o alimento necessário para mim, para você, para saciar essa ansiedade.
você não vai ficar ansioso. Ponto. Se alimenta desse pão e você não vai se preocupar com o talão de energia que dobrou. Porque Ele é comida, mas Ele também é provisão. Ele é o alimento que nós estamos precisando nesses dias. Ele é este alimento tão necessário para nós nesses dias. Então, como o Senhor, Ele é também príncipe da paz. Um filho vos nasceu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Príncipe. Você sabe quem é o príncipe? É o príncipe. Você sabe quem é o príncipe? É aquele que vai adiante, é aquele que determina, é aquele que fala. Ele é a paz. E João diz: olha, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou, não como esse mundo dá. Porque a paz do mundo é passageira, mas a minha paz é completa, é duradoura. A minha paz traz a ausência de insegurança. Ele é o príncipe da paz. Ele é a paz que nós estamos precisando. Saia daqui nesta noite com a paz de Deus sobre a sua vida. Saia daqui desta noite debaixo desse mover de paz, de segurança, de equilíbrio. Aleluia! Deixa essa paz te tocar nesta noite. Paz, quanta paz, quanta paz. Eu já posso sentir essa paz tomando esse lugar nesta noite. Eu já posso sentir essa paz de Deus ecoando nesse lugar. Seja cheio desta paz nesta noite. Receba desta vida plena sobre a sua vida. Mas Ele não é apenas pastor, Ele não é apenas pão vivo, Ele não é apenas o príncipe da paz, Ele é também a nossa justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos livrar de toda injustiça. Ele também é a nossa justiça. O que a justiça faz? Determina, traz deferimento. Então, Jesus é o nosso advogado fiel. Você tem uma causa nesses dias? Você tem algo nesses dias? Você tem algo que você precisa nesses dias aí na justiça? Deixa eu falar para você, Jesus é a nossa justiça. Amém, irmãos? E eu encerro a minha palavra terminando: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê. Quando eu estava preparando esta mensagem, sabe o que o Espírito Santo me disse? Muitos deixaram de crer. Sabe por que muitos deixaram de crer? Porque acostumaram com a situação. Sabe esta situação aí que você está vivendo? Sabe essa situação aí que está à sua volta?
que muitas vezes vem para te oprimir, que muitas vezes vem para te levar para o chão, Jesus é maior do que ela. Jesus é maior do que esta situação. Se creres, verás a glória de Deus. Muitos têm deixado de crer. E a maior arma do ser humano é a nossa fé. A nossa maior arma é crer. Porque quando nós cremos, nós mexemos com o céu. Quando o ser humano crê, o céu se movimenta em nosso favor. Se você crê, Jesus pode mudar esta situação aí na sua família. Se você crê, Jesus pode mudar esta situação aí na sua vida profissional. Se você crê, Jesus pode mudar a sua história. Eu te pergunto, você crê? Se você crê, meu filho, Jesus pode mudar essa história aí na sua vida emocional. Tem falado muito para pessoas que estão com problema de estresse nesses dias. E eu falo com propriedade, eu chego e falo, meu filho, deixa eu falar para você, Deus permitiu eu começar a entrar num estresse, para que eu pudesse saber o que é isso. 85% das doenças são causadas por causa do estresse emocional. Então hoje, quando eu vejo uma pessoa com estresse, eu falo, meu filho, deixa eu te falar para você, Jesus é o melhor psicólogo, psiquiatra, psicanalista, psicoterapeuta, não sei o que é. Jesus é o melhor psicólogo. Vai para a presença dele e começa a fazer umas terapias, que ele vai mudar a sua história. Porque essa doença do século 21 é muito forte. Ela está mais forte do que nós imaginamos. É muito forte, meu filho, quando você vê alguém com problema emocional. Ame esta pessoa. Ame esta pessoa com o amor de Deus, porque esse negócio é muito forte. Somente Jesus pode trazer a restauração plena numa vida emocional. Mas Ele pode. Se você crê, Deus pode mudar a sua vida sentimental. Deus pode mudar a sua história. Eu sou difícil de dar nome, mas hoje eu vou dar nome. Cadê a Vanísia? Veio de manhã, né? Eu olhei para ela esses dias, essa semana ou na outra semana, e Deus me disse, eu nem falei para ela ainda. Falei, eu senti Deus falando no meu espírito. Diga para ela perseverar, que eu vou fazer a obra na vida dela. Eu falei, Senhor, Eu falei, então tá bom, vou falar. Nós tivemos um retiro de líderes. E a Eva estava sentada lá no fundo. Eu falei, Eva, persevera e vigia que Deus vai mudar a sua história. Você sabe que a Eva está se engranjando aí? Se você crê, essa situação pode mudar. Se você crê, Jesus pode mudar a sua história. Creia
creia, não acostume com a situação, não acostume com essa circunstância. Olhe com olhos proféticos, olhe com olhos de Deus, olhe como Deus olha e diga: o meu Deus há de se manifestar nesta minha causa. Eu creio que o meu Deus pode todas as coisas. E eu estou aqui nesta noite para dizer para você: creia que Deus está te dando uma segunda chance. Deus está te chamando nesses dias. Deus está aí te trazendo de volta para Ele, te aproximando dEle novamente. Creia. E eu encerro falando para vocês agora da vida eterna, de um Jesus Salvador, de um Jesus que salva, de um Jesus que muda, de um Jesus que traz uma perspectiva, que traz esperança, de um Jesus que traz uma força em nós, no homem, no ser, de um Jesus que faz algo tão lindo nas nossas vidas, que nos leva a crer que nós temos uma vida eterna. Esse Jesus está aqui nesta noite. Esse Jesus está aqui com as mãos estendidas para você, para nós, nesta noite. E eu quero ler um texto lá de Romanos. Abre comigo em Romanos 10. Deus é lindo. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você pode dar um glória a Deus por isso? Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Esta é a palavra da fé que eu preguei nesta noite. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando de um Deus que salva. Eu estou falando de Jesus. Jesus salva.